Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a esse momento de troca, de conversa, de reflexão. Por vezes, uma dor profunda toma conta do nosso ser. Somos invadidos por um estado de melancolia, de tristeza, e uma dor dilacerante nos toma o peito, nos sufoca o espírito. E por vezes achamos que só existe uma saída: interromper as nossas existências. Mesmo que indiretamente, através dos abusos, dos excessos, ou mesmo de forma direta. E hoje essa conversa tem a intenção principalmente de acolher a todos que por algum motivo interromperam as suas existências e a todos que também, volta e meia, têm esses pensamentos de suicídio. Porque, no fundo, quem nunca sofreu? Estamos no planeta Terra, logo se estamos num planeta de provas e expiações, como é o planeta Terra, nós estamos expostos a essas vicissitudes, né? Não só expostos, como também dentro do nosso próprio plano reencarnatório, né? De alguma forma nós pedimos para vivenciar as situações que cada um de nós vivencia, né? Cada um de nós tem as suas provas, tem as suas limitações, as suas dificuldades. E muitas vezes, quem está fora não consegue imaginar. Por isso, tem uma frase que eu gosto muito que fala que a gente deve ser gentil com todas as pessoas, porque nós não sabemos realmente a batalha que cada um vive no seu interior, né? Cada um tem as suas demandas a serem trabalhadas aqui no planeta Terra. Então, a intenção dessa conversa de hoje é que nós possamos nos acolher como uma irmandade. Somos seres humanos, somos seres que precisam de afeto, de carinho, de amor, de um olhar. Nós precisamos nos sentir vistos, precisamos ser vistos e precisamos enxergar também o nosso irmão por trás de toda a dor. Então, eu agradeço você que está aqui nesse momento, compartilhando desse sentimento, e espero que ao final dessa conversa, nós todos estejamos um pouquinho mais tranquilos em relação aos nossos sofrimentos, em relação às nossas dores e aos nossos pensamentos. Então, convido a todos, nesses instantes, para fecharmos os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos nos conectando com tudo que é bom, com tudo que é belo, com a imagem serena e amorosa do nosso Mestre Jesus. Bondoso Jesus, com seus olhos cheios de ternura, as mãos a nos estender em forma de carinho e de afeto, nos envolvendo em seu abraço. Vamos trazendo também para o nosso campo mental a nossa mãezinha Maria, que nos envolve com seu manto de ternura e de amor, nos dando o sustento que precisamos para as batalhas da vida terrena. Gratos somos pela bendita oportunidade do trabalho, pela oportunidade de termos acesso a esses conhecimentos, pela oportunidade de trabalharmos nessa seara do bem e do amor. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos iniciar a nossa conversa, compartilhar com vocês o slide de hoje. Então, como conversamos, nós vamos conversar hoje sobre suicídio. E o suicídio é uma pandemia silenciosa. Ele acontece, a gente vai ver alguns dados, né? Mas a todo momento nós estamos tendo pessoas que cometem suicídio. O suicídio é um grito em silêncio, é um pedido de socorro, e é uma pandemia silenciosa. E se faz muito necessário que nós trabalhemos esse tema, que nós possamos trazer luz para esse assunto,
porque cada vez mais, nesse processo de transição planetária, onde a grade energética do nosso planeta está aumentando devido à evolução do nosso planeta, que está saindo de um planeta de provas e expiações rumo a um planeta de regeneração, esse caminho, provas e expiações, planeta e regeneração, nós chamamos de transição planetária. E nessa transição planetária existem muitas mudanças, não só mudanças aos nossos olhos físicos, mas principalmente mudanças energéticas. Então, o nosso planeta está subindo o padrão de energia. E os moradores deste lindo planeta, ó, têm que correr atrás. Então, mais do que nunca, nós estamos sendo impulsionados à mudança, impulsionados à reforma íntima, impulsionados a estarmos atentos às nossas tendências e em como nós precisamos ser fraternos uns com os outros. Nós estamos sendo impulsionados por essa força extrema que nos fala, vai ou vai. E nós precisamos entender que, enquanto nós tivermos um irmão em estado de sofrimento, nós ainda temos muito a fazer. Eu não posso progredir sem o meu irmão progredir junto comigo. Compreendemos que cada um tem seu tempo evolutivo, né? Cada um tem o seu nível de entendimento, seu tempo de compreensão das coisas, mas está no meu dever, se eu sei um pouquinho mais, se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento em algum aspecto, auxiliar o meu irmão que ainda está peleando. Nós todos estamos, mas vocês entenderam, nós precisamos dessa troca. E é por isso que nós vamos conversar sobre suicídio hoje. Certo? Então, primeiro, sempre existe alguém com quem nós podemos contar. Sempre. Por vezes essa dor é dilacerante, que nos deixa introspectivos, né? A gente não quer contato com ninguém, a gente não quer falar com ninguém. Quem já passou por estados de depressão, ou mesmo acompanhou familiares, amigos, pessoas próximas, essa é a primeira coisa que acontece, o isolamento. A pessoa se isola do mundo. Ela se isola das pessoas que ela ama, ela se isola das coisas que ela gosta de fazer. Ela vai realmente se fechando para o mundo. E é muito difícil a gente buscar ajuda nesse estado, não é? Porque a gente não consegue ter força para buscar essa ajuda. Mas sempre vai ter alguém com quem nós podemos contar. Bom, primeiro eu posso buscar ajuda nas unidades básicas de saúde, no CAPS, né, na saúde da família, os postos, os centros de saúde, a UPA, né, e o Centro de Valorização da Vida, CVV, né, que é uma ligação gratuita, você liga no 188, ligação gratuita, e são pessoas extremamente capacitadas para falar com você nesse momento de dor e que com certeza vão te trazer uma luz, um amparo, né? Aqui em União da Vitória, no Paraná, nós temos União Provida também, né, que também pode auxiliar nesses aspectos, também são pessoas preparadas para realizar esse acolhimento. Então, alguns dados, só para a gente ter noção do tamanho disso, né? Então, estima-se que 800.000 pessoas morram dessa forma anualmente, uma a cada 40 segundos. Então, só desde que a gente começou essa conversa aqui, muitas pessoas já cometeram suicídio. Segundo a OMS, apenas 28 países possuem estratégia nacional de combate à morte voluntária, porque, infelizmente, ainda é um tabu, né? As pessoas não falam sobre isso. E é necessário falar, é importante falarmos sobre a dor. Mas mais que importante falarmos é sermos ouvidos sem julgamentos. Porque o que muitas vezes nos bloqueia para que a gente possa conversar, para que a gente possa desabafar, é o medo do julgamento. Então, mais que eu aprenda a falar, quem está ouvindo tem que ter uma escuta ativa, uma escuta amorosa, sem julgamentos. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade de 15 a 29 anos. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia,
é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Então, nós compreendemos, a gente vai ver aqui nessa conversa de hoje a visão espírita, certo, do suicídio, mas não podemos fingir que não tem uma questão material, né, uma questão de saúde mental envolvida. Uma pessoa que não tem acesso ao básico, a uma alimentação de qualidade, onde a educação, onde nós temos aqui na comunidade onde nós trabalhamos, mãezinhas que nesses dias de frio cobrem os filhos com uma toalha, com uma cortina, porque não tem acesso ao básico. Tem casas que não têm acesso à água. Então, temos sim essas questões sociais que induzem a pessoa a desgostar da vida. E não somos ninguém para julgá-las, né? Mas também vamos entender que existe sim uma questão espiritual por trás do suicídio, que é intensa e que precisa ser tratada também, né? São duas questões, a questão social e também a questão espiritual. Então, lá na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável do que espera. Vocês lembram aquele ditado bem famoso, né? Cabeça vazia, oficina de ar, né? Então, quando nós estamos nesse efeito da ociosidade, com a nossa cabeça vazia, com faltas de propósito, faltas de objetivos, é normal que outros pensamentos se apoderem da nossa mente. Se eu não estou movimentando essa energia na minha cabecinha, se eu não estou buscando, naturalmente vão se aproximar de mim espíritos encarnados e desencarnados, que aos pouquinhos vão minando a minha mente, dando brecha para que esses pensamentos cheguem com mais facilidade. Na pergunta 950, que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Outra loucura. Que faça o bem e mais cedo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sobre o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Então, aqui, uma pessoa que chega a tirar a sua vida na esperança de realmente alcançar uma vida melhor, talvez seja uma pessoa que não teve acesso a informações. Se eu sei que a vida continua, se eu tenho uma convicção certa de que a vida continua, esses pensamentos mesmo assim vão tomar conta de mim. Mas eu sei lá no meu íntimo que interromper a minha existência não vai resolver o problema. Porque quando eu desencarno, vamos começar falando da desencarnação. Quando a gente desencarna, quando a gente morre, nós não mudamos quem nós somos. A única coisa que nós perdemos é esse couro físico pesado, né? Que é necessário para a nossa vida aqui na Terra. Mas quando nós desencarnamos, nós permanecemos sendo exatamente quem nós somos. Com as minhas qualidades, com as minhas virtudes, mas também com os meus defeitos, com as minhas enfermidades, com as minhas dificuldades. Eu não mudo quem eu sou. A Nicole, quando eu desencarnava, será a mesma Nicole. Eu só não vou ter o corpo físico. E tem uma frase que eu gosto muito, que fala que o céu está no coração. Então, quando eu desencarno, eu vou exatamente para onde eu estou vibrando. Não existe céu, ou inferno, ou purgatório. Existe o meu estado de pensamento. Então, quando eu tiro a minha própria vida, eu entro num estado vibratório extremamente denso. Porque eu atentei contra o bem mais importante, o meu próprio corpo, a minha própria existência.
Então, eu entro num estado extremamente denso, vibratório, né? Um estado vibratório muito baixo. Então, por isso que tirar a própria vida não nos faz alcançar mais cedo uma vida melhor. Pelo contrário, nos estende o sofrimento. Então, lá na pergunta 956, Allan Kardec pergunta o seguinte: alcançam um fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se a essas pessoas? Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo, pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com que duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Então, não é um castigo, é o livre-arbítrio. Eu escolhi interromper a minha existência. Por diversos motivos, por diversas causas que não cabem a nós julgarmos. Mas, no momento do ato, chegando no plano espiritual, a pessoa se dá conta de que as coisas não eram bem assim. E entram normalmente num looping. Elas revivem a cena por diversas vezes. Elas veem o corpo entrar em estado de decomposição. Elas sentem a dor, permanecem sentindo a dor do que causou-lhes a morte, né? Seja, enfim, as diversas formas de interromper a nossa existência. Então, a pessoa percebe de pronto, praticamente, o que aconteceu, né? A situação que ela está. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromper. Então, não existe uma lei geral, todos acontecem a mesma coisa. Como ele fala aqui, vai depender das circunstâncias, vai depender do nível de entendimento do espírito, vai depender do arrependimento, vai depender de uma série de circunstâncias, de uma série de fatores. Então, não é igual para todos os espíritos, todas as pessoas que cometem o suicídio. E essa falta, né, essa ação contra si mesmo, uns já resgatam, já espiam ali imediatamente a falta enquanto desencarnados, e alguns reencarnam com algumas limitações, de acordo com com a forma com que retirou a sua existência, algumas limitações que farão com que esse espírito expie essa falta passada. A gente já vai dar alguns exemplos aqui. Então, lá no livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado por Chico, Emmanuel traz algumas informações muito importantes para nós. Então, no suicídio intencional, prestem atenção, intencional. Então, existe o suicídio indireto. O suicídio indireto é quando nós sabemos que estamos fazendo algo errado, mas permanecemos fazendo. Por exemplo, vou dar um exemplo bem para os pezinhos de chumbo, que gostam de dirigir rápido. Eu sou uma dessas pés de chumbo, gente. Então, assim, eu tô numa via. Nessa via, eu tenho que andar a 60 km por hora. Eu ando a 100. É um exemplo bem prático. É suicídio indireto. Porque eu sei que se eu andar a mais, eu posso comprometer a minha existência e ainda a existência de outras pessoas. Então, é um exemplo bem prático, mas a gente pode pegar para várias questões.
Os excessos, a comida em excesso, que fere o nosso aparelho, né? Que o estômago, o intestino, que fere. E aos poucos nós vamos maltratando o nosso corpo físico. Seja os tóxicos, a bebida, enfim, tudo isso a gente pode colocar ali na caixinha do suicídio indireto. Que são coisas que eu sei que me fazem mal, que eu sei que a longo prazo podem me matar e eu permaneço fazendo. Certo? Então, no suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há que considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda com remorso mais amplo. Então, é uma violência que nós cometemos contra nós mesmos. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios, consequentes nas sinergias do corpo espiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. Ou seja, em algum momento eu vou espiar em alguma existência eu vou espiar esse ato violento que eu cometi contra mim mesma. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria pelo tempo indispensável à justa renovação. Despertando no nível, no plano espiritual, após o suicídio, então o espírito se vê atormentado de dor física, porque ele ainda está cheio de fluido vital. Ele está cheio de, digamos, o fluido vital é a nossa carga de vida, digamos assim. Então, vamos fazer uma conta. Se eu, antes de reencarnar, foi planejado para que eu vivesse 60 anos. Eu interrompo a minha existência com 30 anos. Eu tenho 30 anos, digamos assim, de fluido vital. Então, eu desencarno, interrompo a minha existência atormentado de dor física, porque eu tô cheia de fluido vital. Então, eu vou sentir a dor no físico, seja a dor da bala, seja a dor do afogamento, do enforcamento. Eu vou sentir essa dor como se ela fosse física, porque realmente eu ainda estou cheia de fluido vital. Né? É assim que, após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalhos fronteiriços da Terra, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal em regime de hospitalização na cela física. Cela física, gente. Interessantíssimo esse termo que a Emmanuel usa, né? Porque a vida na Terra é passageira, né? Nós não somos daqui, nós estamos aqui nesse momento, né? Então, ao passo que a desencarnação, o desencarne natural, enfim, seja qual for a forma de desencarne, menos o suicídio, que é o suicídio é a única morte que não existe um planejamento anterior, né? Não existe suicídio nenhuma programação de existência, né? Então, ao passo que o desencarne é a liberdade do cárcere, que é o nosso corpo físico, a reencarnação é o retorno à cela física, né? É o retorno à prisão, porque o nosso corpo é uma prisão. Nós estamos com sentidos limitados, é tudo muito limitado, né? Ainda com o véu das ilusões sobre os nossos olhos, né? Que lhes reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Aqui, gente, é uma parte do livro Entre Duas Vidas, do Chico Xavier, que a gente colocou aqui. É uma carta de uma filha que se suicidou e a carta que ela fez para a mãe dela. Não sei, mamãe, não sei ainda. A princípio me vi numa nuvem com a garganta em fogo e uma dor que não parecia ter fim. Talvez exagerasse as coisas que eu sentia, talvez guardasse impressões da vida que eu não devia guardar. O que é mais doloroso é que provoquei a morte do corpo sem razão. Sofrimentos no mundo são problemas de todos, e por isso, quando me vi na sombra que me envolvia toda, vozes me perguntavam por quê? Por que fizer aquilo se eu estava consciente de que a morte não mata ninguém?
E particularmente ouço a senhora constantemente a falar que perdeu o gosto de continuar a viver. Ajude-me, não pense assim. Dê-me os seus pensamentos de paz e de alegria. Preciso de você, mamãe, como a senhora não pode imaginar. Aqui é um lugar que pode ser distante, mas há um processo de intercâmbio pelo qual ainda estamos juntas. Ampara-me, amparando a senhora mesma. Os benfeitores daqui me aliviam e me abençoam, mas estou nas dificuldades que criei. Deus, porém, nos sustentará para que um dia eu possa ser útil ao seu carinho. Então, isso é uma carta psicografada por Chico Xavier, né? E olha que depoimento, né? Ela primeiro descreve aqui como ela se viu quando ela chegou, provavelmente foi, ela interrompeu a existência com veneno, né? Porque ela cita aqui a garganta em fogo, né? Então, pode ser que ela tenha ingerido algum veneno, né? Então, primeiro ela descreve a forma com que ela chegou, né? Depois ela descreve aqui as vozes, os questionamentos, as sombras, e depois ela fala aqui o quanto ela também está sendo ajudada. Então, uma coisa que me vem assim para falar é que Deus, ele é infinito amor, ele é infinita misericórdia. Ninguém está abandonado. Ninguém está excluído. Ninguém deixa de merecer um recomeço. Todos nós podemos recomeçar, quantas vezes forem necessário que a gente recomece. Então, mesmo um irmão que interrompe a sua existência por conta de uma dor profunda que nós não podemos imaginar, porque para você chegar a um ponto de querer acabar com a tua própria existência, tá doendo muito. Você está sofrendo muito para querer não mais viver. E eu tenho certeza porque eu também me coloco aqui, coloco as minhas vulnerabilidades no sentido de que eu também já pensei. Então, você não quer acabar com a tua vida, você quer acabar com aquela dor. E realmente, gente, o suicídio não é a solução. E nós temos a nossa mãezinha amada, nossa advogada, ela que vai até as profundezas do mais denso, do mais escuro, recolher e amparar a todos que sofrem. Mãe Maria é a mãe dos suicidas. É ela, muitas vezes, quem resgata e é um grande hospital, Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual, que atende e ampara os suicidas, especificamente os nossos irmãos que interromperam a existência. E tem uma historinha no livro Crônicas de Além Túmulo, do Humberto de Campos, que fala que Judas, né, logo que Judas entregou Jesus, né, Judas cometeu suicídio, né, então Judas foi para o umbral, foi para o Vale dos Suicidas, e Maria, nossa mãezinha santíssima, desce as profundezas para resgatar Judas. E ela chega e diz a ele que veio resgatá-lo. E ele olha para ela e fala assim: você não sabe quem eu sou. Eu não mereço ajuda. Eu entreguei o Messias. Então ela se apresenta. Eu sei quem você é e meu nome é Maria. Eu sou mãe de Jesus e vim te resgatar. Então me emociona, gente, em pensar no tamanho do amor desse espírito excelso que desceu de um mundo já feliz para habitar e auxiliar esses espíritos aqui na Terra. E ela, com todo o seu amor desvelado, resgata Judas, do Vale dos Suicidas, né? Então, gente, tem um livro chamado Memórias de um Suicida. É um livro
para mim, particularmente, é um livro bem denso, né? Ele tem muita informação e, inevitavelmente, enquanto você lê, vem muitas imagens no campo mental, assim, pelo menos para mim. Enquanto eu lia, me vinha muitos flashes, assim, muitas coisas, muita imagem, realmente, conforme eu ia lendo ali, isso ia sendo construído na minha mente, o cenário. Então, realmente, é um livro bem intenso. Então, uma parte do livro, que foi psicografado pelo espírito de Camilo Botelho. Então, nossos condutores fizeram-nos ingressar pela porta do centro, onde também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendeu-nos para além dos marcos, enquanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis da situação. Não obstante, os hindus aproximaram-se de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, apuseram sobre as nossas cabeças atormentadas as mãos delicadas e tão níveas que se diriam translúcidas, acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso. Cobriram-nos paternalmente, aconchegando cobertores aos nossos corpos enregelados, enquanto murmuravam em tonalidades tão carinhosas e sugestivas que pesada sonolência nos venceu imediatamente. Necessitais de repouso. Repousai sem receio, meus amigos. Sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Esta é a casa dela. Puxa, arrepiou até o couro cabeludo aqui. Imagina, né, gente? Então, ninguém é desamparado do amor. Ninguém é desamparado. Todos nós recebemos o amparo, independente das nossas ações, independente do que nós tenhamos feito. As preces a Maria. As petições feitas por todos na Terra e no plano espiritual destinadas a Maria elevam-se a planos superiores e lá são acolhidos pelos emissários da Virgem de Nazaré, a fim de serem examinadas e atendidas conforme o critério da verdadeira sabedoria. Sabemos que Maria dirige, no plano espiritual, várias organizações de socorro aos necessitados, principalmente aos suicidas, atendidos em instituições espirituais, como o Hospital Maria de Nazaré e a Mansão da Esperança. Maria, também conhecida como Maria de Nazaré, Santa Maria, Mãe Maria, Virgem Maria, Nossa Senhora, Santíssima Virgem Maria, Teotocos, Maria, Mãe de Deus, e no Islã, como Maria, Mãe de Isa, é a mulher israelita de Nazaré, identificada no Novo Testamento e no Alcorão como a Mãe de Jesus através da intervenção divina. Trajados de branco, apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale de um a um, em coluna rigorosa e disciplinada, enquanto, olhando-nos atentamente, distinguiríamos à altura do peito de todos pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Então, isso aqui é eles estão descrevendo, no momento que eles estão no Vale dos Suicidas, essa equipe de Maria se aproximando deles, né? Indo lá no umbral, indo lá no Vale dos Suicidas resgatar eles, né? Então, esta frase do livro Memórias de um Suicida, que conta a história de Camilo Castelo Branco, considerado um dos maiores nomes da literatura portuguesa de todos os tempos, nos dá talvez o primeiro relato sobre a Legião dos Servos de Maria, um extenso grupo de espíritos a serviço da Mãe de Jesus, que resgata os miseráveis do Vale das Sombras. Temos nessa obra o emocionante relato da chegada da caravana com seus comboios luminosos, puxados por lindos cavalos brancos e precedidos por pelotão de lanceiros, que lembravam guerreiros egípcios da antiguidade, com o oficial comandante segurando uma flâmula azul celeste, onde se lia Legião dos Servos de Maria. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião chefiada pelo grande Espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra mereceu a missão honrosa de seguir,
com solicitudes maternais aquele que foi Redentor dos homens. De uma grandeza espiritual enorme, a nossa mãezinha Maria. A importância do estudo espírita como prevenção ao suicídio. Então, isso que a gente foi falando aqui sobre essa descrição do plano espiritual, nas mais diversas obras, gente, Memórias do Suicida é uma das mais famosas em relação ao suicídio, né, ao tema. Mas nós temos, na literatura espírita, um vasto, gente, muitos livros, literatura riquíssima sobre o assunto. É importante falarmos sobre suicídio, é importante falarmos que a vida continua. É importante estendermos as nossas mãos sem julgamentos, tirarmos da boca o veneno de achar que nós sabemos de tudo. Tirar da boca as palavras que oprimem, as palavras que não permitem que o outro ache espaço para chorar, para desabafar, para sofrer. Porque nós estamos aqui na Terra. Todos nós, ninguém tem uma vida plena, 100%. Todos nós temos as nossas dificuldades e o sofrimento ele não é privilégio de ninguém. Todos nós sofremos. Cada um, como eu falei no começo, com as suas provações, com as suas dificuldades, mas todos sofremos. E cabe a mim, cabe a você, cabe a todos nós acolhermos, apenas acolhermos. Chega de julgamento. Chega de achar que nós sabemos de tudo. Chega de achar que a gente tem direito de opinar sobre a vida do outro. A única obrigação que eu tenho é de estender as minhas mãos. É de amparar. É de amar, sem medidas. Porque muitas vezes o que uma pessoa precisa não é que você dê conselhos ou lições de moral. Que a gente é cheio disso, né? Às vezes o que uma pessoa precisa é ser escutada. Em silêncio. Sem julgamento. Isso com certeza pode evitar muita coisa. E falar sobre espiritismo, falar sobre a vida após a morte, é sim algo que nos firma na Terra, gente. Que nos firma, eu digo, no sentido de eu entendo, eu tenho acesso a esse conhecimento e isso pode me ajudar, né? E claro, nosso amado e bondoso Jesus, que nos disse que quando estivéssemos cansados, oprimidos, aflitos, que era para irmos até Ele, que Ele nos aliviaria. E como eu vou até Jesus? Vocês sabem me dizer? Como eu vou até Jesus? Tem uma frase dele que sempre é muito viva para mim. Cada vez que fizerdes algo a um destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Quem são os pequeninos? É o irmão que está aí do teu lado, que está sofrendo e você não faz ideia. É o cachorro abandonado na rua. É a criança que precisa do amparo, do afeto. É o senhor de idade, a senhorinha que precisa de orientação, de carinho, de atenção. Os pequeninos são os membros da tua família. São aqueles que precisam do perdão. Esses são os pequeninos. Os pequeninos são todos os seres. Humanos, animais, vegetais, minerais. Então, se eu quero ir até Jesus, eu tenho que ir de encontro aos meus irmãos. Não há como eu estar perto de Jesus se eu não estiver perto dos meus irmãos em humanidade, dos meus irmãos em criação, porque todos somos filhos de um mesmo Pai amoroso. E enquanto nós estamos aqui conversando sobre isso, é trazido junto a nós espíritos que precisam receber essa orientação também. Muitos espíritos que hoje têm compreensão, mas que em algum momento interromperam suas existências e são trazidas a essas palestras, a essas conversas para também se orientarem. Então, a nossa caridade deve se estender aos nossos irmãos desencarnados. Então, se quisermos chegar até Jesus,
que nós possamos estar em contato com os nossos irmãos. Então, aqui, para concluirmos essa conversa, não sofra em silêncio, busque ajuda, busque amparo, se agarre naquilo que é bom, naquilo que te sustenta, e não esqueça, você não está sozinho. Você é amado, você é importante, você é especial, você é luz nesse mundo. Sem você, o mundo é um lugar mais sombrio, porque você foi feito para brilhar, e tem coisas que só você pode fazer nesse mundo. Várias pessoas podem fazer igual, ou às vezes aos nossos olhos melhor, mas não. Tem coisas que só você pode fazer. Então não desista da tua vida. A tua vida vale a pena, a tua vida é valiosa. E eu pode ser que não te conheço, mas eu te amo. E se você estiver bem, eu estou também. E se você não estiver, eu vou lutar para que você esteja. Fique forte, firme, e lembre de um amor que supera tudo que nós conhecemos sobre o amor. Que é um amor que nos carrega pelo colo, que nos estende a mão e nos tira dos buracos mais profundos que muitas vezes nós estamos mergulhados. Somos carregados no colo e muitas vezes nem percebemos. Então, meus amigos, fiquemos na paz do Mestre Jesus, na paz da nossa amada Mãe Maria, e espero vocês para a nossa próxima conversa. Um abraço!